Esse tem sido o desejo do seu coração todos os dias? Essa tem sido a sua oração todos os dias? Qual é o lugar que Deus tem ocupado na tua vida? Ele tem ocupado o centro da sua vida, o trono da sua vida. Esse é o lugar que Ele deve ocupar na vida de todos nós. Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Rei, Ele é o Senhor das nossas vidas. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar ao Pai. Peça ao Senhor que continue falando ao seu coração nessa noite, por intermédio da palavra dEle, do Espírito Santo. Ora ao Senhor e diga: Deus, por favor, fala comigo, Pai. Eu quero ouvir a Tua voz. Deus, este é o nosso desejo. Nós desejamos ouvir a Tua voz, ser alimentados pelo Teu Espírito Santo, edificados na Tua palavra. O nosso desejo é sair daqui cheios do Senhor, transbordando da Tua palavra, do Teu amor e daquilo que o Senhor há de falar aos nossos corações. Pai querido, que nesse momento o Teu Espírito Santo, Ele trabalhe com liberdade no coração de cada pessoa aqui, a começar pelo meu, Pai. Que essa palavra venha de encontro às nossas vidas, às nossas reais necessidades, aquilo que nós precisamos ouvir, em nome de Jesus. Abra os nossos ouvidos, amoleça o nosso coração, e que nessa noite os nossos corações sejam como solos férteis, a receber a porção da Tua palavra, a receber a semente do Teu Evangelho, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia mais uma vez, agora, lá em Lucas, Evangelho segundo Lucas, capítulo 15. Abra a sua Bíblia nesse texto, por favor. Evangelho de Lucas, capítulo 15. Vou pedir para você ficar com a Bíblia aberta nesse texto, da palavra de Deus. Nós já vamos começar a lê-lo. O texto que nós vamos meditar nessa noite é um texto que conta uma parábola. E o que é uma parábola? A parábola era uma história contada por Jesus. Uma história da qual Jesus pretendia, e Jesus usava muito histórias, parábolas, para comunicar uma verdade acerca do reino de Deus. E no texto que nós vamos ler essa noite, é uma das parábolas mais conhecidas que Jesus contou. A parábola que nós conhecemos como a parábola do filho pródigo. Não sei como está o subtítulo aí na sua Bíblia, talvez esteja a parábola do filho perdido. E essa história conta que um certo filho mais novo, ele chega para o pai numa determinada ocasião, e ele diz: Pai, eu quero a minha parte da herança. Pense bem, o pai ainda vivo: Pai, eu quero a parte da minha herança. O pai concede a parte da herança ao filho mais novo. O filho sai da casa do pai e vai viver uma vida totalmente alheia do pai, fora do pai, longe do pai. E chegando muito longe da sua casa, ele gasta todo o dinheiro, toda a herança que recebeu do pai, com prostitutas, com festas, com orgias, e ele chega ao fundo do poço. Acabou tudo. E aí chega um período da vida em que ele está trabalhando, cuidando dos porcos de alguém, e a fome era tão grande, a necessidade dele era tão grande, que ele desejou comer a lavagem dos porcos. Lavagem é a comida, não é aquela mistura, as sobras que geralmente os criadores de porcos dão aos seus porcos. Mas ninguém dava nem mesmo a lavagem dos porcos para aquele jovem comer. E então, naquele momento de miséria, no fundo do poço, aquele jovem se lembra, a Bíblia diz, se lembra da casa do pai,
reconhecer que pequei e vou pedir para o pai me tratar como um empregado, como funcionário. Pelo menos eu vou ter um prato de comida todos os dias e vou trabalhar como empregado. E quando ele chega lá na casa do pai, o pai nem espera o filho chegar, mas quando ele vê o filho, a Bíblia diz que ele sai em direção ao filho, ele corre em direção ao filho, ele abraça aquele filho, ele beija o filho, e ele então promove uma grande festa. Ele chama os empregados, olha, coloca a roupa nele, coloca a sandália nos pés, coloca anel no dedo, mata o bezerro gordo e vamos festejar. Esse filho estava morto e reviveu. Esse filho estava perdido e foi encontrado. Essa é a primeira parte da história do filho perdido. Mas há uma segunda parte. A festa está acontecendo. O banquete está posto. A música está acontecendo. A felicidade na casa é muito grande. Mas aquele jovem tinha um irmão mais velho. E é a partir daí que eu quero ler com você nessa noite. Olha só o que a palavra de Deus nos diz. A partir do versículo 25, acompanhe na sua Bíblia. Enquanto a festa acontecia, enquanto o filho voltou, enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Então, chegando no campo, ele se aproximou da casa, ouviu a música e a dança, percebeu a festa e chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este respondeu a ele: seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta, são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me destes ao menos um cabrito para festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa este teu filho, que esbanjou os teus bens com prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, tudo que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta do seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Ele estava perdido e foi achado. Meus irmãos, geralmente, quando nós olhamos para esse texto, nós de imediato pensamos principalmente a partir do filho mais novo, como se a ênfase do texto fosse o filho mais novo. O filho pródigo, embora o pai não o chame assim, mas o filho que saiu e gastou, e depois volta arrependido, e a gente costuma dar ênfase nesse texto a esse filho mais novo. Mas quando nós olhamos para essa história, para essa parábola, nós precisamos nos perguntar o que Jesus pretendia com ela. Para quem Jesus está contando essa história? Qual é a intenção de Jesus em contar essa história? E para isso a gente precisa ir lá no começo do texto. Acompanhe na sua Bíblia, versículo 1 do capítulo 15. Olha o que o texto diz: todos os publicanos e pecadores estavam reunidos para ouvir Jesus, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam e diziam assim: este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou essa parábola. A parábola do filho pródigo contada por Jesus não é uma parábola contada para filhos mais novos. A parábola do filho perdido contada para Jesus, por Jesus, é na verdade uma parábola endereçada a filhos mais velhos. E a ênfase de Jesus nesse texto é uma ênfase voltada para o irmão do filho perdido, que estava tão perdido quanto ele. Embora estivesse na casa do
viver na casa do Pai. Aqui nesse texto, Jesus divide as pessoas que estão à volta dele em dois grupos. O grupo dos filhos mais novos. E quem são os filhos mais novos? Os filhos mais novos são os publicanos, os pecadores, como diziam os fariseus. Aqueles que não viviam uma vida segundo a religião vigente. Aqueles que não obedeciam às leis. Aqueles que não seguiam as regras, as normas. Que viviam uma vida errante. Esses são os filhos mais novos. Esses são aqueles que estão em volta de Jesus para aprender com Jesus. E Jesus divide um segundo grupo. Os filhos mais velhos. Os fariseus. Os mestres da lei. Aqueles que viam os pecadores aos pés de Jesus e criticavam Jesus. Olha lá, como que pode? Ele é mestre e recebe esse tipo de gente? Como é que pode? Ele é rabino, mas está cercado de pecador. Ele senta para comer com essa gente? Não é possível. Então é para esse grupo, para os irmãos mais velhos, que Jesus dirige a sua parábola, que Jesus conta. A parábola da ovelha perdida, no comecinho do capítulo 15, a parábola da moeda perdida e também agora por último, a parábola dos filhos perdidos. E aqui um apelo de Jesus aos filhos mais velhos, aqueles que pautavam a sua vida não na graça, não no amor do Pai, mas na sua própria obra. Aqueles que pautavam a sua vida no moralismo religioso, na sua justiça própria. É para essa gente que Jesus conta a parábola. Gente perdida na casa do Pai. Gente perdida na casa do Pai. Gente perdida olhando o Pai, vendo o Pai, estando pertinho, mas totalmente perdida. A primeira lição que nós aprendemos com esse texto é que quem está perdido na casa do Pai pauta a sua vida, estabelece a sua vida, não segundo a graça de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus, mas pauta a sua vida segundo a sua justiça própria, segundo as suas obras, segundo o seu moralismo. Isso é muito interessante na vida desse filho mais velho. Alguém que nunca saiu de casa, alguém que vivia para ser um filho exemplar, um filho que não era preguiçoso, um filho que trabalhava. O texto nos diz, nós começamos lendo, que enquanto a festa acontecia, o filho estava onde? O filho mais velho? Estava no campo, estava trabalhando, estava cultivando a terra. E esse filho vivia para ser um exemplo, vivia na casa do pai, nunca havia saído da casa do pai, nunca havia desobedecido o pai. Mas pastor, qual é o problema do filho mais velho então? Pastor, qual é a dificuldade? Ele nunca saiu, ele sempre esteve ali, ele sempre seguiu as regras. O problema do filho mais velho é o mesmo problema dos fariseus, que conheciam a Bíblia, que estudavam a Bíblia, que viviam dentro das sinagogas, mas pautavam as suas vidas em si mesmos. Como se o seu moralismo, como se a sua religião, como se a sua capacidade de seguir as regras fossem suficientes para salvar as suas vidas. Como se as suas obras e aquilo que eles eram capazes de fazer, aquilo que eles deixavam de fazer e aquilo que eles faziam, fosse verdadeiramente suficiente para salvar as suas vidas. Há um senso muito grande de justiça própria. Se eu trabalho, se eu estou aqui, então eu mereço. E quem de nós merece? Quem de nós merece? Quem de nós merece a salvação? Você? Você merece? Amém? Misericórdia. Porque você não merece. Assim como eu também não mereço. Você pode ser a melhor pessoa do mundo. Você continua sendo um pecador que carece da graça de Deus, da misericórdia de Deus, da salvação de Deus. Você não é capaz de salvar a si mesmo.
Assim como esse filho mais velho também não era. O seu coração está cheio de ira, o seu coração está cheio de justiça própria. Pensa bem, ele não trabalha por amor ao Pai, ele não está ali por amor ao Pai, para servir ao Pai, porque na primeira oportunidade que ele tem, o que ele faz? Ele joga todo o trabalho, todo o serviço, todo o sacrifício na cara do Pai. Ele diz assim: não é possível, trabalhei tanto como um escravo, nunca te desobedeci, e esse aí, esse teu filho, ele olhou, esse teu filho, fez tudo o que fez, e você recebe? Eu é que sou bom, e nunca recebi um cabrito, presta atenção, para fazer um churrasco com os amigos, não é possível, o senhor não enxerga, o senhor não presta atenção. Ele confronta o pai como se o pai não soubesse o que estava fazendo. Ele se coloca em pé de igualdade com o pai. Ele quer aconselhar o pai. Ele joga para cima do pai os anos de serviços prestados ao pai, com o coração cheio de orgulho, como alguém que diz: eu fiz tudo tão certinho, eu não te devo nada, e agora o Senhor me decepciona desse jeito? O Senhor não vai agir como eu quero? Eu sempre fiz o que o Senhor quis. Eu sempre fiz o que o Senhor me pediu. O mínimo que o Senhor tem que fazer para me retribuir esses anos de serviço é fazer o que eu quero que você faça. E o filho mais velho tenta coagir o pai a fazer a sua vontade e não a vontade do pai. Porque ele era bom. Porque ele se enxergava dessa forma. Porque ele praticava as regras e fazia tudo. Lá no fundo, meus irmãos, o filho mais velho, ele entende que se basta. Lá no fundo, o filho mais velho entende que não está perdido, que não precisa de alguém que o salve. Ele se basta. Ele é bom. Camarada joia, que guarda todas as coisas. Meus irmãos, nós precisamos ter muito cuidado para não agirmos como filhos mais velhos em nome de Jesus. Amém? Amém. Para não agirmos como filhos mais velhos. Que por pertencer a uma família, a uma comunidade de fé, por ler a Bíblia, por seguir aquilo que Deus deseja das nossas vidas, nos enchermos de um senso de justiça própria e não entender aquilo que Deus faz, a forma como Deus faz e por que Deus faz. Ele é o Pai, Ele continua sendo Deus e Ele sabe exatamente o que Ele está fazendo. E nós, enquanto filhos dele, nós precisamos fazer o que fazemos, seguir a Bíblia, amém? Lâmpada para os meus pés, a tua palavra, e luz para o meu caminho. Mas fazer isso não como ele diz, eu sou como um escravo. Não, entendendo que somos filhos amados de Deus. Amém. E fazemos o que fazemos, seguimos como seguimos, vivemos como vivemos, não porque somos obrigados, mas porque reconhecemos que o nosso Pai nos ama e vivemos dessa forma por amor a Ele, por quem Ele é e por tudo aquilo que Ele tem feito a cada um de nós. Não merecemos. Tudo que temos, tudo que somos, é graça de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Mas há uma segunda lição. Quem está perdido na casa do Pai ainda não percebeu que a maior bênção de estar na casa do Pai é a presença do Pai. Timothy Keller diz o seguinte, um grande autor do nosso tempo: filhos mais velhos obedecem a Deus para conseguir o que desejam. Eles não obedecem para ter acesso ao próprio Deus, a fim de serem semelhantes a Deus, amá-lo, conhecê-lo e se alegrar nele. Eles obedecem não por causa de Deus, não por causa do Pai, eles obedecem por causa de si mesmos. Por causa da sua justiça própria, para conseguir aquilo que desejam do Pai. O filho mais novo quer a herança, não quer saber do Pai, não quer a presença do Pai. E ele joga na lata: Pai, não quero saber do Senhor, não quero saber de conviver contigo, o que eu quero é dinheiro, eu quero Hyundai, eu quero festa,
dá minha herança logo. É isso mesmo. E ele sai de casa. O filho mais velho, embora fique em casa, embora permaneça em casa, o seu coração está tão longe do pai como aquele que rejeita o pai e pede ao pai a herança para ir embora. Aquele que fica, não fica para desfrutar do pai, não fica para desfrutar da companhia do pai, não tem prazer na presença do pai, não entende que trabalhar ao lado do pai, que servir com o pai, que aprender com o pai, que amar o pai e ser amado por pai é a maior herança que ele tem, é a maior bênção que ele tem. Preste atenção aí no versículo 29. Eis que eu te sirvo há tanto tempo, diz ele, se nunca transgrediu o mandamento teu, e você nunca me deu um cabrito para me alegrar com os amigos. Que negócio é esse? O filho mais velho não trabalhava por amor ao pai, pelo desejo de servir ao pai. Ele trabalhava por si mesmo, para conseguir o que queria, como se fosse o seu serviço uma moeda de troca, de barganha com o pai. Esse era o sentimento do coração dele. Trabalho, e na hora que eu precisar eu uso esse trabalho para conseguir o que eu quero do pai. Há uma história muito interessante que diz que certa vez, num reino muito distante, um agricultor bem simples, que plantava cenouras, ele colheu lá na sua terra, na sua horta, uma cenoura muito grande. Foi a maior cenoura que ele colheu na vida. Cenoura bonita, grande. Ele pega aquela cenoura com muita alegria, e ele marca uma audiência com o rei. Ele entra na presença do rei e diz assim: olha, rei, essa foi a maior cenoura que eu já colhi na minha plantação. Eu tenho certeza que no reino todo nunca ninguém colheu uma cenoura como essa. E eu acho que nunca haverá uma cenoura tão boa como essa. E por amor ao Senhor, eu vim te dar essa cenoura de presente, te ofertar essa cenoura de presente. Aí o rei fica assim, impressionado com aquilo, com aquele gesto de amor, de entrega, de oferta. Fica muito feliz e diz assim: olha, obrigado. E ele já estava saindo, ele diz: ei, calma aí um pouquinho. Olha só, obrigado por esse presente maravilhoso. Do lado da sua terra, eu também tenho um terreno. E eu quero doar esse terreno para você, para que você cultive mais cenouras naquele terreno. Muito obrigado. E o agricultor sai dali assim, maravilhado, muito feliz. Ele não foi ali buscando isso, ele foi ofertar por amor ao rei. Só que havia um nobre prestando atenção na conversa. E aquele nobre presta atenção na conversa e fala assim: ah, beleza, já que é assim, tive uma ideia. E aquele nobre que criava cavalos, no dia seguinte, ele pega o cavalo mais bonito do estado, um cavalão preto, com a crina bonita, aquela coisa assim, de primeira. Ele vem trazendo ao rei. Ele diz assim: ó, se aquele homem deu uma cenoura e ganhou um pedaço de terra, o que eu vou ganhar dando esse cavalo bonito? Ele vem trazendo o cavalo, puxando o cavalo. Aí chega diante do rei e fala assim: ô rei, eu te amo também. E eu estou aqui para te dar esse cavalo. O senhor sabe, eu crio cavalos, não é? Eu crio cavalos e esse é o melhor que eu tenho. E eu estou aqui ofertando esse cavalo para o senhor. Aí o rei diz assim: ok, obrigado, pode ir embora. Aquele homem se estira, igual o filho mais velho, se estira e sai contrariado, não entendendo. Aí o rei chama ele e diz o seguinte: olha, aquele agricultor que me ofereceu aquela cenoura ontem, ele me ofertou a cenoura por amor a mim. Você me oferece esse cavalo por amor a você mesmo. Existe uma diferença muito grande. Quando nós trabalhamos para Deus, quando nós servimos a Deus, nós fazemos por nós mesmos ou nós fazemos para Deus? Nós fazemos buscando algo para o nosso benefício, para ser visto, para ser aceito? Ou nós buscamos fazer
viver como vivemos, para a glória de Deus e por amor a esse Deus que tem nos abençoado todos os dias. O pai fala para o filho: você não entendeu? Você está comigo esse tempo todo, uma vida comigo. Seu problema é um cabrito, não é possível. Filho, tudo que eu tenho é teu. Um filho que viveu o tempo todo ao lado do pai e não percebeu que a casa não era só do pai, a casa era dele, a família era dele, tudo era dele, o pai era dele, e deixou de viver uma vida maravilhosa ao lado do pai, apenas para viver naquele lugar, longe da presença do pai, e tão longe da presença do pai como o filho que havia ido embora. Nós precisamos, em nome de Jesus, olhar para as nossas vidas, para como servimos a Deus, para a intenção do nosso coração, para não sermos como o filho mais velho, para não sermos como o nobre criador de cavalos, que oferta, que dá, mas que lá no fundo do coração espera receber algo em troca, e faz não por conta do Pai, mas por conta de si mesmo, em nome de Jesus. Amém? Uma terceira e última lição que eu quero compartilhar com você nessa noite. Nós estamos caminhando para o final. Quem está perdido na casa do Pai, está abandonando a comunhão, ficando longe do banquete, ficando de fora e do lado de fora da festa, daquele momento maravilhoso, não por causa do Pai, não por causa do irmão mais novo, mas está ficando do lado de fora da festa, por conta do seu ego e do seu orgulho, que estão feridos. O filho chega, a festa está bombando, a música está alta, a dança está bonita, comida farta na mesa. Ele nem se dá o trabalho de entrar para ver o que está acontecendo. Ele faz o quê? Chama o servo: vem cá, o que está acontecendo aí? Como é que faz uma festa assim, não estou sabendo de nada, o que está acontecendo? Ah, foi que seu irmão foi embora, gastou tudo. Ele conta a história, gastou tudo. Voltou aí humilhado, pediu perdão para o seu pai, queria ser um servo. Seu pai o recebeu como filho de volta. Tomou banho, está bonito, está cheiroso, está com anel no dedo de filho de novo, está com a sandália, está com a roupa, está lá, está todo mundo festejando, o negócio está bom. Ele voltou. E a Bíblia diz que aquele filho se enche de quê? De ira. Ele nem entra para ver o seu irmão depois de tanto tempo. Ele nem entra para ver o seu pai. Ele fica do lado de fora. E o texto nos diz que o pai é que sai da festa e vai ao encontro do filho mais velho. Onde? Do lado de fora. Fora do banquete. Fora da festa. Para dialogar com ele. Para convencê-lo a abandonar o orgulho e o ego do seu coração e vir para o banquete, e vir para a festa, e se alegrar com ele. Meu filho, é seu irmão, voltou, está vivo, reviveu, foi achado, vamos celebrar. E o texto termina aí. E aí a gente se pergunta: e aí, será que o filho mais velho entrou? Será que o filho mais velho não entrou, continuou do lado de fora? Como é que foi esse negócio? Jesus, ele termina a história aí, propositalmente. Porque como ele está pregando para filhos mais velhos, ele prega e acaba a história aí, como quem diz: e aí? Vocês vão entrar para o banquete ou vão continuar do lado de fora, cheio de orgulho e cheio de ego no coração? Jesus termina a parábola do filho pródigo como quem termina uma mensagem e faz um apelo. E agora? Qual é a escolha de vocês? Gente, quem está perdido na casa do Pai começa a olhar muito para a vida das pessoas, se irá com tudo. Mas olha lá, olha só, vê se pode isso, olha a vida dele, vê se pode aquilo, que é bom, ele é bom, ele é bom. E ele vai ficando do lado de fora.
do lado de fora da festa, ele não participa mais da comunhão, ele não participa mais do banquete, do momento tão esperado. O que Jesus está dizendo para os fariseus é: vocês passaram a vida toda na casa do Pai, estudando a palavra do Pai, mas se continuar com o coração cheio de ego e de orgulho, vão ficar de fora do banquete, vão ficar de fora da casa, vão ficar de fora da festa. Não porque o Pai não queira recebê-los, mas porque os seus corações estão cheios de justiça própria, de orgulho, e vocês não querem receber a graça que vem de Deus. Esse texto nos desafia, esse texto fala comigo. E sabe, meus irmãos, Jesus está ensinando, é a voz que está por trás da parábola, está ensinando que filhos mais velhos também precisam de salvação. Amém? Filhos mais velhos também precisam de salvação. Pessoas que cresceram a vida inteira na igreja, filhos de crentes, filhos de cristãos, que cresceram a vida inteira na igreja, que ouviram a palavra desde pequenininho, mas que em algum momento da vida não entenderam que carecem da graça de Deus, que são miseráveis pecadores, que precisam de Deus, também precisam ser salvos por Jesus. Filhos mais velhos precisam de salvação. E a minha oração é para que Deus fale com você, como Ele falou comigo. A minha oração é para você que entende essa palavra. Entenda que a religião não vai salvar você. Entenda que a igreja batista não vai salvar você, que a Ibaçu não vai salvar você, que o seu pai e a sua mãe, que te criaram dentro da igreja, não vão salvar você, que o pastor não vai fazer isso, que só Jesus é capaz de salvar você. Que a voz que está por trás da parábola e que diz: e aí? Vão continuar do lado de fora do banquete? Ou vão se quebrantar, nascer de novo e entrar na presença do Pai e desfrutar da festa? É só Ele. Ele é o caminho. Só Ele é o caminho. Uma tradição religiosa não vai salvar você. Uma vida seguindo regras e leis não vai salvar você. Uma vida praticando boas obras não vai salvar você. Jesus é o caminho. Só Jesus é o caminho que nos leva à presença do Pai. O Filho de Deus, que foi pendurado na cruz, que morreu e ao terceiro dia ressuscitou, só Ele é capaz de nos salvar. Enquanto não compreendemos isso, vamos continuar vivendo como filhos mais velhos, que acham que merecem alguma coisa, que acham que são capazes de se salvar e de dizer para o Pai o que o Pai tem ou o que não tem que fazer. Deus nos livre de continuarmos sendo como filhos mais velhos em nome de Jesus. Que Ele quebrante os nossos corações e que possamos reconhecê-lo como o único e suficiente Salvador. Eu gostaria de orar pela sua vida, pela minha vida. Nós vamos cantar, mas eu gostaria que nós nos colocássemos diante da presença de Deus com sinceridade, com humildade, porque em algum momento da minha vida eu já fui um filho mais velho. E como, meus irmãos, essa mensagem fala comigo? Como
miserável pecador. Ó Pai, tem misericórdia de nós. Nos livre de uma vida baseada no nosso mérito próprio, no entendimento de que somos bons, no entendimento de que merecemos o céu, merecemos a salvação, porque seguimos as leis, trabalhamos no Senhor, servimos no ministério, pregamos a Tua palavra. Nos livre desse sentimento em nome de Jesus, quebrando o nosso coração. Se alguém no nosso meio que alimenta um sentimento de filho mais velho, quebra isso em nome de Jesus, porque o Senhor veio para salvar tanto filhos mais novos quanto filhos mais velhos, tanto aqueles que estão fora como aqueles que estão dentro, e tão perdidos como aqueles que estão fora. Misericórdia, Pai. Salva filhos mais velhos, Pai, em nome de Jesus. Faz aquilo que só o Teu Espírito Santo pode fazer. Quer nos convencer, quer nos converter ao Senhor, quer nos proporcionar um novo nascimento, Deus. Toma o Teu lugar. Toma o Teu lugar. Reina sobre nós. Reina sobre as nossas vidas. Se temos sido os nossos próprios reis, se temos vivido como reis de nós mesmos, que esses tronos sejam derrubados nessa noite em nome de Jesus. O trono do orgulho
caminho. Só Tu és o caminho capaz de nos conduzir à presença de Deus. Restaura-nos. Restaura a essência da religião. Só Tu és aquele capaz de nos religar a Deus, de nos aproximar de Deus, de nos garantir um lugar no banquete do Pai. Nós te agradecemos, Deus. Te agradecemos por tudo que o Senhor já falou nos nossos corações nessa noite. Que possamos ir para as nossas casas cheios do Senhor, cheios da Tua presença, da Tua graça, da Tua misericórdia, sabendo que só o Senhor é Deus e que o Senhor já ocupou o trono dos nossos corações, das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. E amém. Você pode sentar em nome de Jesus.